pessoal, tudo bem? Como que vocês estão, meus futuros colegas de profissão? Se o seu concurso não for da defensoria, problema nenhum, futuros magistrados, futuros promotores, futuros delegados, não importa. O importante é que você eleja para você a carreira que lhe traz maior proximidade, que vocês tenham, sintam que estarão satisfeitos, que estarão realizados naquela carreira e consigam o quanto antes a aprovação. Senhores, sei muito bem que vocês estão passando por um isolamento social muito anterior a esse que vivemos da pandemia, dessa crise sanitária terrível que assola o nosso mundo. Bom, sei porque o candidato que se prepara de forma competitiva, ou seja, aquele candidato que efetivamente consegue aprovação, que está ali nas cabeças, ele já se isolou. Ele se isolou dos familiares, dos entes queridos, das aglomerações, das festas, dos eventos, porque não há como conseguir a aprovação em concurso público dessa magnitude, como é o concurso da Defensoria Pública, ou então o concurso da magistratura, promotor do Ministério Público. Não existe como conseguir a aprovação sem muita dedicação, sem muito esforço e sem se isolar dos amigos, de eventos, das coisas prazerosas da vida. É necessário, se faz necessário, uma dedicação quase que exclusiva ao concurso público, às horas que vão ser destinadas aos estudos, à leitura de livros, jurisprudência, à leitura de exercício, à confecção, à feitura de exercícios, ou seja, são muitos as adversidades, os problemas que o candidato tem que enfrentar para conseguir a aprovação no concurso. Bom, mas se você está me ouvindo aqui, é porque você já passou pela primeira fase, já passou pela segunda, ou então está ali brigando na segunda com chances de aprovação e está próximo da prova oral. A tão temida prova oral, aquela prova que você está ali de cara a cara com o examinador, que você acha que o examinador vai acabar com a sua raça, vai acabar com você, vai fazer tudo para te dar uma rasteira, uma banda. Então, o nervosismo que esse momento gera, e é normal, todo mundo passou por um extremo momento de ansiedade, de nervosismo, de dificuldade, quando se viu deparado ali com os examinadores que vão fazer perguntas carteadas, sorteadas, que você não tem como prever, vai sortear um ponto. Mas calma, senhores, esse momento ele é comum a todos os aprovados, foi comum na minha vida, passei por algumas fases orais, graças a Deus obtive êxito, mediante muito estudo, muito treinamento, e vocês também conseguirão. O que é a palavra, a chave de ouro aqui, para que vocês consigam essa aprovação? Vai parecer autoajuda, mas eu tenho que dizer, por quê? Por que eu tenho que falar para vocês? Nessa minha experiência com concurso público, nessa preparação, inclusive, especificamente para a prova oral, vejo que a grande dificuldade do candidato é ele mesmo. O inimigo é outro. O inimigo não é o examinador. O inimigo é você mesmo, porque você fica muito nervoso. Então, saiba que você é bom. Senhor, senhora que está me ouvindo, vocês são qualificados, vocês são diferenciados, vocês já estão na fase final do concurso, aquele pezinho já está na nomeação. Então, tenha certeza disso, que você é uma pessoa qualificada, preparada. Isso é fundamental para melhorar, tranquilizar esse espírito, essa intranquilidade, esse nervosismo que é íncito àqueles que estão na prova oral. Então, você é bom. Sabe quem também sabe disso? Porque eu sei, agora você também sabe, mas sabe quem é a pessoa mais importante que sabe que você é um grande candidato? O examinador. O examinador não é seu inimigo. Ele não está ali para te reprovar. Jamais. Ele vai ser um colega de profissão. Ele vai trabalhar com os senhores no dia a dia, às vezes por mais 30 anos. Então, ele não é um inimigo. Ele é uma pessoa que sabe da sua qualidade. E você tem que ter isso em mente, porque você, o colocando como um igual, o colocando com uma pessoa que vai ser seu colega de profissão, você vai humanizar esse examinador.
você vai fazer com que esse examinador se aproxime de você, e isso vai trazer uma maior tranquilidade para que você responda. Não é ele que vai querer te reprovar. O que vai acabar te reprovando é só esse nervosismo, esse medo do examinador. Então, vamos perder isso, vamos ter essa paz de espírito e olhar para o examinador e ver ele como um futuro colega de profissão e não como alguém que quer te reprovar a qualquer custo, um monstro que quer tirar o seu sonho que já está ali nas suas mãos, tá bom? Essa dica é importante mesmo. Ah, professor, mas eu tenho problema de dicção, eu tenho problema na fala. Eu também tenho. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho. Estou aqui entregando meus problemas, mas é normal. Eu quero que vocês saibam que as pessoas que passam no concurso público não são os grandes oradores, não são aqueles que têm a oratória perfeita. É claro, existem candidatos que treinam muito e aí já tem já uma facilidade para a fala em público e vão, por conta, às vezes, também por conta de uma experiência de dar aula, de lecionar, já tem uma maior facilidade e vão se sair um pouquinho melhor. Mas não é esse o carro-chefe dos candidatos aprovados. O carro-chefe são pessoas iguais a mim, que tem problema na dicção, sim, que tem problema na fala, que fala muito rápido, que fala enrolado, que tem que sempre controlar a locução das palavras, o ritmo das palavras, para que consiga ser entendido de forma perfeita. Então, se você tem qualquer probleminha na fala, na dicção, essa não vai ser a pedra de toque da sua reprovação. Não vai ser. O que isso pode gerar, e você tem que cuidar disso, é uma insegurança, um outro vetor de insegurança que já vai atrapalhar, inclusive, vai potencializar, na verdade, todos os outros vetores existentes aí de insegurança que são íncitos a qualquer prova oral, a qualquer avaliação oral. Então, se você tem um problema na fala, fique tranquilo. Basta que você faça um treinamento sério, basta que você se dedique ao treinamento que o curso vai oferecer aqui para vocês. Você vai conseguir sanar qualquer problema de dicção que você tenha. Então, como que você vai fazer para conseguir esse treinamento? Mais uma vez, se inscreve aqui, curte esse vídeo, vão existir várias dicas de vários professores, pessoas gabaritadas que vão poder passar a experiência de cada um, bem como o treinamento que fizeram para poder lecionar sobre o tema, vão ser passados para os senhores, para as senhoras, nesse canal aqui. Então, faça a inscrição, se inscreva. Além disso, o curso oferece diversos módulos específicos para a prova oral, diversos módulos de treinamento, de simulação. Você vai se sentir num ambiente simulado, para que quando chegue na hora H, no momento da avaliação, você se sinta ambientalizado. Isso é muito importante, senhores. É muito importante essa simulação da prova oral para que vocês tenham contato já com diversas situações de adversidade que vão acontecer e vocês saibam responder com uma maior segurança. Então, façam os módulos aqui do curso, façam os módulos específicos para o seu concurso, porque isso vai facilitar muito o seu caminho, vai facilitar muito o seu momento de preparação para a hora da prova e, por conseguinte, na hora da prova, você vai conseguir uma avaliação melhor. Procurem os módulos aqui específicos para a sua carreira, de preparação para a prova oral, isso vai ser fundamental. Bom, como eu disse, treinamento é a chave do negócio, não tem como fugir disso. Além dos cursos, você pode se preparar sozinho, falando de frente para o espelho, pode se preparar com outros candidatos, fazendo perguntas mútuas. Isso é muito importante, esse contato com outros candidatos é relevante, porque você primeiro se aproxima de alguém que está na mesma situação. Então, um consegue dar força para o outro, isso é relevante. Uma outra dica importante é que vocês façam a gravação desses encontros. Seja você sozinho, ou você de frente para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, seja com outro candidato, grave e se ouça depois. Isso é importante para que você veja onde você está gaguejando, aonde você está com maior dificuldade de eloquência, qual é o ponto em que você está tendo maior dificuldade. É no início, é na hora de se apresentar, é durante
a exposição da matéria, do conteúdo mesmo, você está tendo um apagão. Isso é muito importante, então faça esse tipo de treinamento gravado, para que vocês pelo menos se ouçam. Se for possível, grave em vídeo, para que vocês vejam, consigam ver o gestual. Se vocês estão muito assim, se vocês estão falando com cara de brabo, estão fazendo cara de medo. Isso é importante, porque serenidade também é um ponto muito relevante. Aquela paz de espírito, aquela demonstração de segurança para o examinador, isso é importantíssimo. Você aqui, ó, calmo, movimentos tranquilos, um gestual que facilita, que complementa a sua fala, a sua mensagem. Isso é indispensável para que vocês não façam sinais tipo aqui, que às vezes sai de forma involuntária, senhores. Por vezes, eu vejo o candidato fazendo gestos terríveis, sem perceber, porque ele não treinou, ele não se reconhece, ele não sabe aonde pôr as mãos, o que falar, como agir. Isso é muito importante que vocês tenham essa gravação. Primeiro, reiterando, que vocês façam o treinamento, porque essas dicas são pontuadas de forma pormenorizadas pelos examinadores da avaliação simulada aqui no curso. A gente faz um trabalho forte, um trabalho bem detalhado, falando de cada defeitozinho, sendo até inclusive mais cruel que o examinador vai ser, para que você saia bem preparado. Então, tenha isso em mente. Uma outra dica aqui, já trabalhando com algumas dicas gerais, para que você veja o quanto você pode melhorar. A dica é o seguinte: a pausa, o silêncio. Olha, o silêncio pode ajudar muito. O silêncio pode valer mais do que 1000 palavras. Por quê? É durante esse silêncio, primeiro, que você não fala uma besteira. Segundo, que você tem tempo de fazer uma organização mental. Depois que o examinador lhe entrega a pergunta, por vezes, ainda que você saiba, você precisa de uma organização mental para quê? Para entregar ao examinador, para devolver para ele uma resposta completa, perfeita, profunda, uma resposta que traga todo o seu conhecimento sobre a matéria. Às vezes, você sabe de bate-pronto aquela pergunta inicial. Você recebeu, já sabe chutar de volta. Você vai fazer isso? Não, não vai fazer. Você vai fazer uma pausa. Você vai pensar sobre o que você vai falar. Você vai trazer um elemento, um plus, vai trazer aquele detalhe do seu caderninho, você vai lembrar nessa pausa e você vai incrementar a sua resposta com isso. Além disso, você vai ter como possibilidade nessa pausa um ponto de fuga, senhores. Ora, se você pega toda a resposta, toda a pergunta e responde de bate-pronto, o que isso significa? Que você não dá pausa. Então, o candidato, o examinador, já sabe que você responde de bate-pronto. Se você para quando não souber uma resposta, o examinador já vai perceber que você não sabe. Ele já vai ver que você pegou seu ponto fraco. Então, vocês não terão esse ponto de fuga. Essa pausa pode ser um ponto de fuga. Não sei responder. Você já está sempre pausando, está sempre fazendo esse silêncio, o examinador sabe que esse silêncio é natural de um candidato que sabe a resposta. Então, ainda que você não tenha o conhecimento, você vai ter um tempo para digerir ali o que foi perguntado e depois responder, seja após ter lembrado da resposta correta, ou então trazendo conhecimento ao candidato. Já vou também trabalhar esse ponto sobre trazer conhecimento ao examinador. Uma outra dica para pensar. Vou mostrar para os senhores. Isso é fundamental. Na dúvida, bebe uma água, se tranquiliza, ganha tempo. Não vai ficar feio, não vai ser um ato que vai quebrar. Não. Você vai beber uma água para poder falar com mais calma. Isso é muito importante.
Então, é mais um ponto de fuga, junto com a pausa com a pausa na fala, com o silêncio, é, forma mais um ponto de fuga para quando você se ver, quando você for colocado em xeque nos seus conhecimentos, quando você for colocado contra a parede, você vai ter esse ponto de fuga. Bom, um outro ponto importante para que os senhores. Bom, já falei, só para rememorar, falei do gestual, falei de gravar os vídeos para que você possa ver o seu gestual, falei da pausa silenciosa, falei de beber água para se acalmar. Isso são dicas gerais que vão ser muito bem trabalhadas durante os cursos específicos, os produtos vendidos, comercializados aqui, próprios para a preparação da prova oral. Uma outra dica importante é a postura. Eu falei também da necessidade de serenidade, mas agora de forma mais específica, da postura, da, da expressão de sabedoria. Ainda que você não saiba por onde passa a pergunta que foi feita, você não pode fazer se assustar, ou então, não pode, isso é terrível. E muitos candidatos fazem uma cara de dor quando recebe uma pergunta que não tem a menor noção. Isso pode acontecer, é normal, normal, aconteceu comigo. É super, super recorrente uma pergunta que você não tem a mínima noção por onde passa. Às vezes, um detalhe de livro, de um doutrinador específico que o examinador está perguntando, e você realmente não vai saber por onde passa. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai levantar a mão e pedir para sair? Obviamente não. Vai falar que não sabe? Obviamente não. Você vai perguntar para o examinador uma diretriz. Você vai fazer a pausa, vai tentar realmente buscar qualquer ponto específico e vai perguntar para o examinador uma diretriz. Você pode ter esse diálogo com o examinador. Inclusive, quando você tem esse diálogo aproxima o examinador de você, inclusive facilita com que ele faça perguntas mais suaves, que ele não seja tão distante, tão seco, tão direto. Isso é importante. É claro, tem examinador que vai ter uma postura mais seca, mais direta, porque ele quer justamente avaliar como que você age sob pressão. Problema nenhum. Mas se o examinador em questão ele for aquele que se aproxima do candidato, ótimo, cria esse vínculo. Então, quando a pergunta cair no seu colo e você não tiver a mínima noção, faça esse diálogo. Não tendo proximidade com esse diálogo, não tendo resposta com esse diálogo, tente pegar um ponto periférico da matéria. Por exemplo, ele perguntou algo específico sobre dosimetria da pena. Uma teoria que os senhores não conhecem, vamos dizer, uma teoria do Roig, lá do Rio de Janeiro, que tem um livro específico sobre dosimetria da pena. Ele pergunta um ponto específico do livro do Roig que você não dominou ainda, você não leu ele por completo. O que você vai fazer se o examinador ele foi direto, se ele foi seco, se ele não trouxe uma possibilidade, uma ajuda para dar uma orientação? Você vai falar tudo o que você sabe, tudo o que você sabe sobre dosimetria da pena, até que o examinador fale, tudo bem, candidato, estou satisfeito. Enquanto ele não te cortar, você vai despejar todo o seu conhecimento sobre aquela matéria. É claro que você vai saber falar alguma coisa sobre dosimetria da pena. É óbvio que você vai ter uma noção boa para fazer uma dissertação ali, para fazer uma exposição, melhor dizendo, sobre o tema. E você vai aproveitar esse momento para dizer, para falar tudo que você sabe, já que você não consegue entrar no ponto específico que foi perguntado, no ponto específico que foi questionado. Mas se você consegue demonstrar muito conhecimento, o examinador vai te pontuar. Falo isso também, experiência própria. Minhas matérias sempre foram processo civil, parte empresarial, também gostava um pouco. Meu forte nunca foi penal, meu forte nunca foi processo penal. Processo penal, então, nunca foi mesmo. Em processo penal, que era uma matéria que era um calcanhar de Aquiles, me foi perguntado, foram feitas 3 perguntas para mim. Ó, um péssimo sinal. Tá vendo como o gestual é importante? Foram feitas 3 perguntas para mim. Essas 3 perguntas, eu juro por Deus, eu não sabia 2 delas. Uma eu tinha certeza, foi salvo engano, foi a última pergunta, mas das 2 primeiras eu não sabia responder. Mas
usando essa técnica que eu estou passando para os senhores, de despejar o conhecimento, eu tirei 9. Eu tirei 9 de 10, mesmo sem ter certeza de 2 perguntas, mas eu sabia muito do tema periférico. Era uma questão de recurso, e a outra eu acho que era sobre recebimento da denúncia, não vou me recordar agora ao certo, já passaram 5 anos, mas fato é que, mesmo sem saber, consegui quase a totalidade dos pontos, porque despejei conhecimento. Falei tudo que sabia sobre o tema e o examinador gostou do meu conhecimento, da minha postura, da minha serenidade na hora da prova. Então, isso é muito importante que vocês tenham para fazer essa demonstração de conhecimento, de sabedoria, de conteúdo ao examinador, ainda que você não saiba o que está sendo questionado ali para vocês. Então, senhores, essas são dicas gerais, são dicas importantes que vocês tenham, são só pontos iniciais que vão ser muito melhores trabalhados nos cursos específicos da defensoria. Então, mais uma vez, ressalto aqui, curta, se inscreva, faça aqui essa inscrição no canal para que vocês recebam outras dicas e depois, quando você estiver efetivamente na preparação da sua prova oral, venha aqui no curso, olhe quais são os módulos específicos para a sua carreira, vão ser profissionais próprios vão ser defensores públicos, magistrados, promotores, profissionais dos quadros da carreira que você deseja, que são preparados para fazer esse tipo de avaliação. O ambiente simulado é um ambiente que vai trazer muita rigidez, muita força para que os senhores se sintam preparados, aquela coisa do treino difícil, jogo fácil. Então, não deixem de fazer esse treinamento. Quanto mais, me coloco ao inteiro dispor, à inteira disposição. Se quiserem me seguir em redes sociais, podem me seguir à vontade. Eu não tenho nenhum perfil próprio de professor, mas respondo um monte de dicas um monte de dúvidas de aluno. É Bruno_FreireJ. O canal aqui do curso também é um canal que eu vou ter sempre prazer em direcionar, em trazer para os senhores questionamentos, diálogos sobre temas de processo civil ou sobre dicas sobre prova oral. E, mais uma vez, fiquem tranquilos, vocês são candidatos qualificados, candidatos que já estão com um pezinho lá na Defensoria Pública, um pezinho na magistratura, um pezinho no Ministério Público, e vão certamente conseguir aprovação, desde que saibam que o maior inimigo é a insegurança, o maior inimigo é o medo, a ansiedade, e isso só uma pessoa pode combater de forma eficaz: o senhor, a senhora. Assim me despeço, foi um enorme prazer, fico ao inteiro dispor, se preparem, treinem para a prova oral, é muito importante esse treinamento, e o treinamento, a confecção de debate prático, com essa gravação, isso vai trazer uma grande segurança. Façam os simulados e já espero tomar um café com os senhores quando vocês vierem a tomar posse no concurso público. Um grande abraço, até mais.